Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os meus amados irmãos. Desejo a paz de Deus para todos. Antes de mais nada, eu quero deixar um abraço para todos os inscritos no canal, certo? E pedir que todos aqueles que gostarem desse vídeo, que deixem o seu like, né? Que se inscrevam no canal, para que mais pessoas possam ver e ouvir essas mensagens, tá bom? E agradecer por todos que estão inscritos no canal. Deixe seu like, ative o sininho, compartilhe e comente aí o que você acha, comente o que você entendeu dessa mensagem. Então, a mensagem desta manhã que eu estou trazendo para vocês é: nós temos o Espírito Santo de Deus ou não? Todo ser humano, todo ser humano tem o Espírito Santo de Deus ou não? Este é o título desta mensagem. Este é o título dessa mensagem. E nós vamos falar sobre este assunto, porque eu sei que neste vídeo eu estou falando para muitas pessoas que já leram a Bíblia durante sua vida toda, durante 30 anos, 35 anos, né? E eu estou falando isso aqui e acredito que muitos vão desconcordar, né? Vão desconcordar disso, mas não tem problema não. Nem todos nós podemos entender o que o outro entende, nem todos nós podemos entender as coisas por igual, né? E eu digo mais, com todo respeito a meus irmãos, todos respeitam a meus irmãos que ainda ensinam a lei de Moisés, eu ensino a graça de Deus, porque é entendido que a lei foi cumprida por Jesus e abolida por Ele mesmo, está escrito. Então, deixando para nós a graça. Então é a graça que temos que viver, as novidades de vida, as coisas do novo pacto, né? As coisas de um novo testamento, né? É o que temos que viver. E eu vejo muitos de meus irmãos declarando claramente que não tem o Espírito Santo. Eles dizem que tem o Espírito Santo e ao mesmo tempo afirmam com suas próprias bocas que não tem o Espírito Santo de Deus. E é exatamente esse o título desta manhã. Afinal, nós temos ou não temos o Espírito Santo de Deus? Vamos ver, vamos acompanhar, né? Vamos ler aqui a Bíblia para nós poder tirar nossas dúvidas, porque eu não posso falar coisa de mim mesmo. Eu não posso ficar por aí pregando, ensinando apenas o que eu acho. Não, nós temos que ler a Bíblia e falar o que Deus falou, né? Mostrar o que Deus falou. Então, muito antes de Jesus se manifestar na terra como homem, os profetas já diziam, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda carne, né? Ele já dizia, os profetas já diziam isso. Então, como é que hoje eu digo que eu tenho o Espírito Santo e meu outro irmão não tem? Fica difícil, né? Por qual motivo devo falar isso? Não. A palavra diz que Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne humana, né? O seu Espírito foi derramado sobre toda a carne humana. Então, o profeta Joel, ele já dizia, lá no seu livro, profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, ele fala que Deus iria derramar, naquele tempo ainda, antes de Cristo, ele diz que Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. O profeta Joel diz, quem quiser acompanhar lá, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28, você pode confirmar que ele já dizia, o profeta já dizia que Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Então,
Para nós dizer hoje que um tem o Espírito Santo e outro não tem, fica complicado, fica sem base, fica sem base para falar, fica falando apenas coisa de si mesmo. Quem ensina isso, quem fala isso, está falando coisa de si mesmo, coisa inventada, né? Ou então, para se achar que é o bonzão, dizer que tem o Espírito Santo e o outro não tem, né? Mas se for compreender o que Deus falou, ele disse que iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne humana. Nós vamos ler aqui o versículo, vamos ler aqui o capítulo, vamos caçar aqui no livro de Joel, do profeta Joel. Profeta Joel, vamos ler aqui, Joel capítulo 2, né? Daniel, Joel, está aqui, 2, 28. Livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Vamos ler. E ele disse: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, né? O profeta Joel já dizia isso antes de Jesus se manifestar como homem na terra, né? Antes de Jesus vir à terra para tirar o pecado do mundo, ele já dizia. E nós podemos confirmar aqui em Atos, os apóstolos já falando isso, Pedro já falando isso, né? Em Atos dos Apóstolos, nós podemos conferir aqui, depois que Jesus veio, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 também, capítulo 2, no versículo 17, podemos ver que os apóstolos já diziam, né? Os seguidores de Jesus já estavam dizendo, isso foi confirmado, o que o profeta falou, os apóstolos confirmaram, né? Após a morte de Cristo, foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne humana. Isso aqui fica confirmado. Aqui, Atos 2, versículo 17, algo diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Aqui é o sermão de Pedro, né? Do apóstolo Pedro. Ele diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias eles profetizarão. Então fica claro que ele derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Os apóstolos foram as testemunhas que viram isso, no ato que foi derramado o Espírito Santo sobre aquelas pessoas que falaram em línguas, né? Então, este vídeo é para dizer que todo ser humano tem o Espírito Santo de Deus. Agora, eu acredito que nem todo ser humano entende que tem o Espírito Santo, porque tem ser humano que ainda não leu a Bíblia, né? Tem ser humano que ainda não compreendeu um pouco da palavra de Deus, ainda não teve a chance de ler. Tem uns que não sabem nem ler, mas ele já tem o Espírito Santo dentro dele, né? Ele já tem o Espírito Santo dentro dele, porque todo ser humano é carne, é corpo, alma e espírito, né? Todo ser humano é corpo, alma e espírito. Corpo e alma é do homem, o Espírito é de Deus, é o Espírito Santo que está em cada um, que ele derramou, né? Depois que ele ressuscitou. Isto é o que está salvo em nós, o Espírito Santo. É a salvação, a garantia da salvação que nós temos, é o Espírito Santo, né? Que é o que vai voltar para Deus, porque já é dele. A carne e o sangue não entram no céu, certo?
Então o que vai voltar para lá é o Espírito Santo, que cada ser humano tem. Tem gente que morre e não sabe que tem o Espírito Santo, né? Mas não é por isso que eu vou pregar dizendo que só eu tenho o Espírito Santo, não. E eu falo isso com respeito a todos os meus irmãos religiosos, principalmente da religião evangélica, né? Com todos eles, com todo respeito. Não estou aqui para brigar e nem criar contenda, criar inimizade com ninguém. Quero deixar um abraço para todos os meus irmãos, porque eu amo a todos eles por igual. Tanto faz seu irmão evangélico, como irmão católico, como aquele que está na macumba, como aquele que está no forró, aquele que está na droga, aqueles que não sabem que Deus existe, aquele que até diz que é ateu. Eu amo a todos do mesmo jeito, porque o Espírito Santo que está nele está em mim também. Gente, era essa a mensagem que eu queria deixar nesta tarde. E era isso, meus amados irmãos, sem mais delongas, era isso que eu queria trazer para os irmãos, que não se confunda quando alguém disser que você não tem o Espírito Santo de Deus. Leia a palavra e comprove que você tem o Espírito Santo de Deus, que não é diferente dos outros espiritualmente, né? Espiritualmente todos nós somos salvos, porque nós somos a igreja espiritual de Deus. Amém, meus amados irmãos? Fiquem todos na paz. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? A paz.